Olá, voltamos aqui com mais uma aula em Direito em Tópicos, né? E a gente está estudando a Teoria Geral do Estado, uma introdução ao direito constitucional. E nesta aula a gente vai estudar o sistema representativo, né? Mas antes de começar, se inscreva no canal, gente, para garantir aqui mais inscrições no nosso canal e ajudar a gente a alavancar o nosso trabalho. E confira também nossos livros, que são compilações da maioria das compilações aqui do nosso curso, inclusive esse de Teoria Geral do Estado vai ensejar também um dos livros, vai ficar muito bacana porque é bastante completo. E quem puder adquirir, adquira lá e ajuda aqui no nosso canal, beleza? Tá um preço bem barato, eu coloquei lá um valor de até R$5, sei lá, R$6, tá bem baratinho. E vai ajudar também nos estudos, que você pode acompanhar, fazer uma leitura e ouvir as aulas do canal. Qualquer dúvida, gente, é só acessar lá nosso site, direitoemtópicos.com, ou dar uma lida na nossa descrição do canal. Então vamos lá. Sistema representativo. O ideal que se almeja em uma democracia, gente, é que a nação, por meio do seu poder soberano, né, ela seja uma fonte de todo o poder do Estado, resultando aqui numa espécie de autogoverno, porque seria uma forma de haver, gente, uma administração dos interesses do Estado de forma direta pela comunidade nacional. Na democracia pura, o governo é direto e, por isso, é realizado diretamente pelo próprio povo, por meio do quê? De assembleias públicas e com a participação de todo mundo. Óbvio que esse tipo de democracia, gente, remonta às antigas democracias gregas, né? As ágoras, né? Que era discutido a legislação publicamente com o povo. Não é mais praticável no mundo moderno, né? Então, assim, o que surge? Surge um novo modelo democrático pautado numa democracia indireta, onde a gente tem uma democracia representativa regida por um sistema denominado Sistema Representativo de Governo. Vamos ver aqui representação política. Bem, o mandato político é identificado sob 3 elementos, né? O mandante, o mandatário e o mandato. O mandante é aquele ator que elege pessoas, né, para o exercício do poder de governo. Nós temos aqui, gente, que o mandante é o povo nacional, por meio do quê? Da soberania popular, por seus representantes eleitos, né? Mandatário. Mandatário é aquele que possui direitos e obrigações fixados nas leis de ordem constitucional, dentro de um controle positivado pela vontade nacional. É aquele que é eleito pelo mandante, né? E o mandato. O mandato, nós temos o mandato que também nós podemos chamar de mandato político, né? Ele significa o meio pelo qual, gente, uma pessoa eleita, ela exerce, em nome de seus eleitores, os direitos e obrigações inerentes ao respectivo cargo político, a que foi empossado conforme as regras normativas vigentes no mandato. Agora vamos ver aqui as teorias sobre a representatividade política. Bem, a doutrina ela analisa a representatividade política sob diversas concepções, né? Mas a gente vai ver aqui as 3 principais concepções doutrinárias, que é a teoria do mandato imperativo, a teoria da investidura e a teoria dos órgãos de representação. Beleza? Então vamos começar aqui, ó. A teoria do mandato imperativo. Bem, essa teoria ela surge do liberalismo clássico e que está ligada intimamente ao conceito do direito civil sobre o mandato. Entende-se aqui, por essa teoria, né, que o mandato político é o instituto que possibilita a representatividade do povo em sua totalidade, ou seja, o mandatário ele tem em si a delegação da soberania nacional, ensejando o quê? Na liberdade total em decidir sobre os interesses da nação. Assim, por exemplo, um deputado ele teria ampla autonomia da ação, né, em contradição com o princípio de que a soberania é inalienável e intransferível. Já a teoria da investidura consiste em dizer que ela também é oriunda lá do liberalismo clássico, né? Ela consiste em dizer que a representação política não implicaria em transmissão substancial do poder soberano. Nos dizeres de Horium, tem o seguinte, ó: delegar alguém é enviá-lo, é conferir-lhe um poder, enquanto investir alguém é dizer-lhe: exercereis o vosso poder próprio por uma capacidade que vos compete, mas o fareis em meu nome e no meu interesse, né? Enfim, por essa teoria aqui, né, da investidura, né, vemos que o poder está na função exercida pelo mandatário, né, ou seja, no cargo em que ele é investido. Vemos neste caso, gente, que a soberania ela fica restrita à função estatal e a pessoa investida do cargo à simples instrumentalidade para que se alcance o fim almejado no mandato político. Agora, a teoria dos órgãos de representação. Bem, essa teoria ela é defendida pela escola alemã, que defende que o Estado é uma unidade corporativa
e que sua atividade é realizada por órgãos imbuídos, gente, das distribuições políticas, das atribuições políticas, na verdade, né? Então, a vontade dos órgãos é a própria vontade do Estado, conforme assevera aqui Jelinek. Os povos representativos, os corpos representativos, né, são órgãos da vontade do povo. Bem, entretanto, gente, a doutrina tem remetido que a teoria dos órgãos se relacionam com a teoria totalitária da soberania do Estado. Beleza? Agora a gente vai dar uma olhada aqui na divisão do sistema representativo quanto à sua natureza. Bem, o sistema representativo quanto à sua natureza é dividido sob duas concepções: quanto à organização do legislativo e quanto à composição do executivo. Bem, quanto à organização do legislativo, nós temos um sistema representativo individualista e um sistema representativo corporativista, certo? Não, e também temos o sistema representativo totalitarista. São esses três: é o sistema individualista, corporativista e totalitarista. Vamos ver, o sistema representativo individualista é aquele sistema de natureza tradicional onde os representantes políticos são a própria comunidade de cidadãos. É um conjunto de indivíduos que integram o corpo eleitoral, gente, independentemente da classe ou profissão. Já o sistema representativo corporativista, a gente tem uma forma intermediária entre o sistema individualista e o sistema totalitário, pois a gente verifica que o Estado não é composto de indivíduos isoladamente, né, e nem de uma totalidade absoluta, mas sim em grupos políticos, econômicos, culturais e espirituais. No sistema corporativista, os representantes são eleitos por associações de classes, sindicatos ou corporações, consagrando assim a teoria do institucionalismo, focada no âmbito das questões de caráter social. Agora, o sistema representativo totalitarista, ele pressupõe que o Estado é composto pelo total absoluto de indivíduos numa nação. Alguns autores entendem que a teoria totalitária ela se confunde com a teoria corporativa, porque, por se tratar aqui de um grupalismo ou totalismo, em posições anti-individualistas, que passam a se caracterizar como um sistema antidemocrático. Agora, lá quanto à natureza, a outra concepção que nós temos é quanto à composição da natureza, né, quanto à composição do executivo. Então, quanto à composição do executivo, a gente vai ver uma divisão formal do sistema representativo, que é o sistema que a gente vai ter o sistema representativo diretorial, o sistema representativo presidencial e o sistema representativo parlamentar. Bem, o sistema representativo diretorial é um sistema em que todo o poder estatal está concentrado no parlamento, ou seja, a função executiva do Estado é exercida por uma junta governamental que é delegada pelo parlamento. Portanto, o sistema diretorial é de subordinação do executivo diretamente ao legislativo, ele está intrínseco ao legislativo. Já o sistema representativo presidencial é o sistema em que a função executiva fica vinculada ao poder executivo, ao presidente da República, por exemplo, né? Mas esse sistema aqui a gente vai ver na próxima aula com mais detalhe, que são o assunto das próximas aulas. A gente vai ver um tópico só sobre o sistema presidencial, o presidencialismo, na verdade, que a gente vai ver, o sistema presidencialista. E também esse outro tópico aqui, o sistema parlamentarista, né? O sistema representativo parlamentar, que a gente vai ver também no tópico após o sistema presidencialista. Ele é o que? Sistema representativo parlamentar. É aquele sistema em que os poderes de governo ficam nas mãos dos representantes eleitos pelo parlamento, enquanto o presidente exerce o que? Apenas uma representação diplomática do Estado junto à comunidade internacional. Então a gente vai deixar isso aqui também para uma aula após a gente ver sobre o sistema presidencialista, beleza? Então, com esse fechamento aqui, a gente conclui mais uma aula de Teoria Geral do Estado, onde a gente estudou aqui o sistema representativo. Na próxima aula, como eu disse, nós vamos dar andamento a esse assunto e iremos estudar o sistema presidencialista. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.